Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos para mais uma mensagem diária. Louvamos a Deus que tem nos concedido a tecnologia e podemos achegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós vamos dar continuidade às mensagens diárias alusivas à semana de oração, um momento tão importante. E louvamos a Deus que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem este calendário que nos faz lembrar de algo tão importante na vida da igreja, na vida das famílias, na vida dos irmãos, que é justamente a oração. E nós vamos dar continuidade no texto de Mateus, desta feita no seu capítulo 6, agora apenas o versículo número 9. Mateus, capítulo 6, apenas o verso 9. Entraremos na oração propriamente dita, mas antes vamos ter uma palavra de oração, rogando ao nosso Deus por iluminação e entendimento da sua santa palavra. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus de amor, bondade e misericórdia, obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos concedido a graça de podermos aprender mais do Senhor, de podermos, ó Pai, sermos instruídos na Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado por este meio de graça, que é a oração. E o Senhor, ó Deus, fala através da Tua palavra e nos dá, ó Deus, o discernimento de como devemos orar e proceder diante de Ti. Ó Pai, nós sabemos, ó Senhor, que não é nossa oração que Te muda, mas é o fato de orarmos ao Senhor que nos muda e nos faz justamente estarmos em sintonia, em concordância com a Tua vontade. Obrigado, é assim que nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos, agora nós estamos propriamente dito na oração. E então, vai se dizer assim, o próprio Cristo vai nos ensinar desta forma. Portanto, ou seja, concluindo, primeiramente ele ensinou tudo o que não se deve fazer, e agora ele vai dizer como se deve fazer. Vale lembrar que esta oração, ela está dividida em duas partes. Primeiramente, uma parte que se canaliza em relação aos aspectos com Deus, e uma outra parte em relação às nossas necessidades. Nesse primeiro aspecto, ele vai nos dizer assim: portanto, vós orarás assim, mais uma vez repetindo. Não é uma oração a ser repetida, mas é um modelo de como se deve orar. E ele vai dizer: Pai Nosso. Ele trabalha esse aspecto da filiação. Qual o primeiro sentido? De que Deus não somente é o Criador, mas Ele também é o nosso Pai. O que nos faz, então, ser aceitos em Sua presença e a nossa oração chegar até Ele, é que somos seus filhos. E é através de Cristo Jesus que temos agora reconciliação com Deus e somos agora adotados, filiados através de Cristo. Conquanto nós, antes da nossa conversão, éramos filhos da ira de Deus, agora o sacrifício de Cristo nos dá acesso ao Pai. E nós podemos chamá-lo agora de Pai. Ou seja, Ele nos ouve, Ele também está atento às nossas necessidades. Nossa oração agora se achega a Deus pelos méritos de Cristo. Então, isto é muito importante. E bem como também a oração ser direcionada ao Pai. Pai Nosso. Então, Cristo está ensinando aos seus discípulos e ele diz Pai Nosso. Ele não diz meu Pai que está no céu, mas ele diz Pai Nosso. Uma outra questão que é importante, ele vai dizer que está nos céus. Aqui ele não está se referindo à questão geográfica, mas está dizendo que para quem eu estou orando, a quem eu estou orando, ele está acima de todas as coisas. Ele está soberanamente governando todas as coisas.
Ele é soberano, ele é governador, ele é sustentador, ele é criador, ele é também redentor. Então percebam que a oração começa com uma espécie de reconhecimento, de doxologia, de enaltecendo a Deus e colocando justamente Deus no aspecto de governante, de rei, daquele que é soberano e ao mesmo tempo daquele que é pai, daquele que cuida, daquele que zela. Pai nosso que estás nos céus. E algo também é importante: santificado seja o teu nome. Nós não só estamos diante de um Deus que é Pai, nosso Pai, não só diante de um Deus que é soberano, ele está nos céus, mas ele também, nós estamos diante de um Deus que é santo. Santificado seja o teu nome. Reconhecer a santidade de Deus também é reconhecer a nossa pequenez e a nossa miséria. Também é reconhecer a nossa dependência perante Ele. É reconhecer que é um Deus puro, um Deus santo, e esse nome deve ser proclamado: santificado seja o teu nome, um nome que está acima de todo nome, o nome que muitas vezes foi impronunciável no Antigo Testamento. Aqui também nos dá uma noção de temor de Deus, temor ao Senhor. Santificado seja o teu nome, também nos dá uma reverência. Portanto, muitas vezes as pessoas acham que podem se achegar a Deus em oração de qualquer forma e de qualquer maneira, através de gíria, ou chamando ele de paizinho, ou tendo uma relação irreverente com ele. Não. Conquanto Deus seja o nosso Pai, ele está acima de todas as coisas, ele é soberano, e ao mesmo tempo também o seu nome é santo. Portanto, nós devemos ter reverência ao chegarmos na presença do Senhor. Nós devemos tratá-lo com respeito e não tratá-lo como igual. Muitos chegam até Deus em oração com palavras decretivas, com palavras de afronta ao Senhor. Não se achegam a Deus em oração com humilhação, entendendo o seu estado e compreendendo quem Deus é. Portanto, quando a oração diz, santificado seja o teu nome, justamente é para nos alertar que estamos diante de um Deus santo e que devemos ter reverência para com ele. Nós devemos chegar com a humilhação e compreendendo que estamos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós devemos entender que ele é nosso Pai e que ele sim pode atender o nosso pedido, mas que ele é soberano e a sua vontade está acima da nossa. Portanto, também cativo a sua resposta. Ou seja, sim, não ou espere. É desta forma, meus amados irmãos, que inicialmente nós devemos compreender esta oração do Pai Nosso. Deus é nosso Pai, Ele é soberano e Ele é santo. Portanto, precisamos ser reverentes para com o nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar nesse instante, encerrando esse momento. Pai querido, Deus de amor, bondade e misericórdia, obrigado, ó Deus, por este meio de graça que é a oração. Ensina-nos, ó Deus, a orar. Nos dá o teu espírito para compreensão e entendimento e como podemos, então, te agradar também na oração. Ó Pai, que os nossos corações estejam cativos e submissos sempre à tua vontade, que nós nos acheguemos a ti com reverência, mas também com um coração quebrantado e humilde, que nós possamos sempre reconhecer que, de fato, o Senhor é o nosso Pai e, através dos méritos de Cristo, nossa oração se achega a ti, mas que também nós possamos reconhecer que o Senhor está nos altos céus, governando todas as coisas,
e que o Senhor é um Deus santo e que, portanto, precisamos ser zelosos e precisamos ser reverentes à tua presença. Obrigado, Senhor, fica conosco. É assim que nós oramos em nome de Cristo. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.